E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast ressaca, né? Ressaca para os flamenguistas, pós-classificação para a final da Copa Libertadores da América. O flamenguista tem muitos motivos para comemorar, mas final de semana tem mais Flamengo. O torcedor, obviamente, deve lotar o Maracanã, vai jogar contra o CSA, um jogo que o Flamengo é ultra, mas ultra favorito contra um time que está na zona do rebaixamento. E é uma partida que eu acho que vai servir bem de termômetro do quanto essa classificação para a final pode mexer com o Flamengo. Porque pode ser, e eu acho muito improvável também, mas pode ser, e isso a gente é histórico, cara. Isso eu falo isso porque isso acontece ciclicamente, repetidamente, né, no futebol. E claro que o Flamengo hoje vive sob uma outra cultura, né, sob o comando de um técnico português, então a cultura é diferente. Por isso que eu estou falando, talvez essa final tenha mexido com o Flamengo. Pode ser um time que entre meio ressacado, meio baleado, né? Um pouquinho de, não digo nem soberba, né? É todo aquele extravasamento, aquele extravasamento mesmo. Não sei nem se existe essa palavra, né? Aquela de comemorar essa classificação para a final, finalmente voltar para uma final de Libertadores. Isso pode, né? Mexer negativamente, os jogadores entrarem de forma mais apática, porque obviamente a prioridade máxima é a Libertadores. Então acho que essa partida vai ser um grande termômetro, um bom termômetro para ver o quanto que o Flamengo é, é, vai de repente priorizar a Libertadores ou se de fato vai continuar focando nos dois campeonatos. O Flamengo pode se dar o luxo total, mas absolutamente total, de abrir mão dessa partida porque é o time que é mais favorito, tem muita pontuação, né? Em termos de porcentagem, a chance de título do Flamengo é uma chance absurda, né? Para o Palmeiras ou para o Santos sonhar em ser campeão, o Flamengo teria que ter um aproveitamento aí de time rebaixado, o que é muito improvável. Então, mesmo se de repente o time entra meio baleado, meio para baixo, obviamente meio ressacado por toda a festa da classificação, é uma partida que não significa absolutamente nada se o Flamengo perder. Mas é um ótimo medidor aí para a gente ver se o Flamengo, olha, entrou meio assim, né? Tá com a cabeça na Libertadores. Então o Palmeiras e o Santos pode sonhar mais. E essa eu acho que é uma partida que vai dizer isso. Claro que mais uma vez eu repito, eu acho improvável, tá? Porque o Flamengo hoje vive sob a tutela aí de um técnico português e a cultura é absolutamente diferente. A gente viu mais de uma vez aqui que a conduta ela é diferente mesmo. O Jorge Jesus não poupa e provavelmente não vai poupar nessa partida. Eu acho que eles anteciparam um pouco a volta do Arrascaeta. A gente viu o Arrascaeta muito abaixo, saiu depois visivelmente desgastado, então fica sempre essa preocupação, né? Não há necessidade, ainda mais o Flamengo jogando como joga, não há necessidade alguma de apressar, né, a recuperação do Arrascaeta, por exemplo. Mas eu acho que o que fica de importante desse Flamengo e que o São Paulo tinha que aprender com isso, tá? Principalmente o São Paulo. É como trabalha bem esse departamento médico do Flamengo, cara. É impressionante. É impressionante mesmo. O Arrascaeta volta antes do tempo previsto. O, o, o Rafinha também. E o Diego jogou no jogo da Libertadores. O Diego diziam que só voltaria a jogar no ano que vem. O ano nem acabou, ele já jogou uma partida. Então é impressionante. Eu não sei se às vezes a gente está elogiando e às vezes os caras que super projetaram, superestimaram o tempo. Eles falam assim: ah, acho que dá para recuperar em 2 meses, mas vão falar que o cara precisa de 5 meses. Então, às vezes, foi superestimado. Não dá para saber o quanto foi superestimado. Mas fato é que a recuperação e a lesão do Diego foi uma lesão grave, né? A recuperação dos atletas do Flamengo tem acontecido em tempo muito curto, em tempo recorde. Então, fica aí algo pro departamento médico do São Paulo se espelhar, porque o São Paulo é um time que tem muito problema de jogador lesionado, e não só isso, né? Jogadores que voltam de lesão e logo em seguida quebram, né? Então, não é só a questão de recuperar o jogador,
né, de tratar a lesão, mas também de recuperação física para colocar esse jogador em condição de jogo mais uma vez. Então fica aí, espero que o São Paulo consiga seguir o exemplo para que consiga jogar com sua força máxima, né? Muito complicada a temporada do São Paulo, todos os problemas de elenco que eu já critiquei aqui, mas adicionado a isso também tem a questão, né, das lesões. Então, muito difícil o ano do São Paulo até aqui, segue difícil e provavelmente vai seguir complicado enquanto não tiver a sua força máxima em campo. Destaque da rodada, além do Flamengo que eu falei, o Grêmio, eu comentei rapidinho ontem também, vai jogar contra o Botafogo em casa, tendo aquela obrigação, obviamente, de vencer, porque agora para o Grêmio só sobrou o Campeonato Brasileiro e fica sempre a minha crítica, né, aos times que focam, priorizam a Libertadores ao máximo. O Grêmio é um time que não esconde isso, não tem vergonha alguma de poupar jogadores, de colocar reserva para jogar, obviamente focando na Libertadores. Então agora, segundo ano seguido, só sobrou o Brasileirão, um time que tem totais condições de jogar para chegar no G4, no G6, até no G4, na minha opinião, mas obviamente que agora entra decepcionado e frustrado, porque não foi só uma eliminação, foi eliminado com uma goleada. Então acho que essa partida vai ser muito importante para o Grêmio, porque obviamente volta para Porto Alegre. Vai estar ao lado do seu torcedor, vai ter um apoio moral muito grande. Mas se o resultado for negativo, você pode ter certeza que a casa cai, a torcida vem abaixo. Eles vão ouvir vaias, justamente por uma eliminação tão frustrante, chegando a ser até vexatória como o Grêmio tomou aí do Flamengo. Então fica a expectativa dessa partida também. Botafogo, um time que vem em recuperação, com novo técnico. E o destaque, outro destaque da rodada, Corinthians e Santos. Clássico paulista, o jogo vai ser na casa do Corinthians e um duelo que é recheado de rivalidade, de um Corinthians que vem passando por uma mini crise, digamos assim, né? Uma crise que ficou um pouco escancarado, ninguém sabe ao certo se o Fábio Carelli tem problemas de vestiário, todo mundo fala que não, né? Dirigente fala que não, os jogadores falam que não, não é isso que aparentemente a gente vê em campo, a gente vê coletivas do Carelli muito frustradas, mas muito mesmo. Você fica evidente no rosto, no semblante do Carelli, o quanto ele está frustrado, o quanto aquilo que ele está planejando não está dando certo. E o Corinthians era um time que era um primor defensivamente. Hoje já não é mais. O Corinthians vem tomando, nas últimas rodadas, vem tomando muitos gols e deixou de ser a melhor defesa do campeonato. Hoje é o São Paulo. Então, você vê, fica escancarada a decepção, a frustração do Carille, e do outro lado um Santos tentando se firmar, tentando, obviamente, continuar sonhando com esse título nacional que é muito improvável, é muito difícil. Mas já falei aqui no comecinho, para o Santos ou para o Palmeiras serem campeões, o Flamengo vai precisar ter um rendimento de time rebaixado. E pela sequência do Flamengo, obviamente, é muito complicado, né? Isso muito improvável. O Flamengo pode se dar o luxo de perder quantas partidas quiser, na minha opinião, porque é um time que joga fácil, é um time que joga bem, mas cara, eles jogam da forma que jogam, parece que é fácil, eles estão tranquilos, sabe? Toque de bola, faz gol, sabe? Parece, as coisas acontecem com uma naturalidade tão grande que eu falei, eles só perdem se eles quiserem. Ah, vamos perder essa partida? Vamos tacar fogo no campeonato? Vamos perder duas, depois a gente ganha outra? Eles podem fazer isso se eles quiserem, porque crise não vai existir. É um time que joga tão bem, joga tão organizado, que mesmo quando teve aí talvez a sua fase mais complicada de desfalques, soube lidar muito bem com as adversidades e mesmo assim continuou vencendo as partidas. Então é muito improvável, mas o Santos tem que sonhar. Eu acho, eu falei, se o Santos e o Palmeiras não sonharem, quem que vai sonhar, né? Quem que vai acreditar? Eles têm que acreditar. Até porque, se eles focarem no título, a consequência, eles podem não vencer o campeonato. Mas a consequência, obviamente, é a vaga direta na Libertadores, é uma posição no G4. Então continua lutando, continua brigando, faz o seu, obviamente, não olhando para o Flamengo, porque aí, se ficar olhando a diferença de pontos, eles vão se frustrar e vão mesmo. Isso vai desanimar, isso vai
tirar ânimo dos caras, vai fazer os caras perderem fôlego. Então, cara, continua sonhando, mas faz o seu. Não olha pro Flamengo, porque o Flamengo faz um campeonato absolutamente fora da curva e a gente vai seguir disputando, a gente vai seguir brigando, vamos seguir competindo acima de tudo, porque obviamente a consequência disso tudo só pode ser boa, só pode ser uma vaga direta na Libertadores. Então espero que o Santos siga firme. É uma partida complicada, o momento do Santos obviamente é melhor, mesmo vindo de uma derrota aí na rodada mais recente, na 27ª, mas é clássico, clássico difícil, muito complicado. O Corinthians que jogando na arena ao lado do seu torcedor é um time que cresce muito, mas isso a gente não tem visto nas últimas rodadas. É um time que jogando clássicos era um time muito frio, um time muito difícil de ser batido. E a gente não viu isso, por exemplo, no clássico mais recente contra o São Paulo. Então fica aí a dúvida, é uma partida recheada aí de elementos para atiçar essa rivalidade, a torcida é única e são dois times que querem, principalmente o Corinthians, no caso, que quer se recuperar, quer dar uma resposta para o seu torcedor, e do outro lado um Santos que quer se firmar, que quer continuar sonhando com o título e que obviamente sonha aí com, se não o título, a vaga para a Libertadores, assim como o Corinthians também, que acabou perdendo essa posição pro São Paulo. Só para encerrar, o Palmeiras vai jogar contra o Avaí na ressacada, é o lanterna do campeonato, tem a obrigação, obviamente, de vencer. O São Paulo vai encarar o Atlético Mineiro, vai receber o Atlético Mineiro no Morumbi, uma partida aí também recheada de pimenta, digamos assim, né? Porque o Wagner Mancini é o atual treinador do Atlético Mineiro e saiu do São Paulo na bronca. Então você pode ter certeza que esse time do Atlético vai lá para complicar. Esse time do Atlético vai lá sim para causar, porque o Wagner Mancini vai querer dar o troco em cima desse São Paulo. O São Paulo vai ter que tomar muito cuidado. É uma defesa muito sólida, mas o ataque não vem funcionando muito bem. E o time do Atlético tem um ataque que é enjoado. É um ataque, se tem um time que pode abrir espaço nessa defesa do São Paulo, tirando aí Flamengo, Atlético Paranaense e Santos, que jogam aí o futebol mais ofensivo, esse time do Atlético também tem capacidade para isso. Tem jogadores de frente e de muita qualidade. Então, muito cuidado. O Inter vai até a Fonte Nova, joga contra o Bahia. E eu já falei do Grêmio, tem uma partida aí para mudança de ares, de recuperar a confiança contra o Botafogo. Beleza, galera? Vou encerrando por aqui hoje. Vamos acompanhar essa rodada de final de semana, obviamente, na expectativa de grandes jogos e que, obviamente, a gente tem aí a possibilidade de sonhar com um campeonato competitivo. No topo da tabela é muito improvável, muito difícil, mas se não der, pelo menos para o topo da tabela, todo o mérito do Flamengo. Vamos acompanhar a parte de baixo porque está muito tensa também, tá? Tá muito difícil. Os cruzeirenses acreditando numa recuperação, numa saída da zona do rebaixamento, 2 vitórias consecutivas. Então vem numa sequência aí já de não derrotas, né, de não perder partidas. Muito importante isso para o time que quer sair, precisa sempre pontuar. Mais que não consigam as vitórias, para que pontuem. E o Cruzeiro vem fazendo esse papel. Acredito que vai sair dessa situação, mas a gente nunca sabe. O elenco, como eu já falei mais de uma vez, é uma bomba relógio. É difícil de prever o que vai acontecer. Espero que estejam levando, obviamente, na seriedade, porque o clube não merece estar nessa situação, né? E não só o clube, torcedor, o elenco que é super qualificado não mereciam estar nessa posição, mas está ali justamente por culpa deles mesmos. Então vamos acompanhar, pelo menos na parte de baixo da tabela, tá quente. Não estou querendo desmerecer aqui o Flamengo, tá? O Flamengo faz campeonato louvável, né? Extremamente merecido esse título, e se for campeão de fato, né? Que eu já estou falando aqui há mais de um podcast de que me parece que pintou o campeão. Se for campeão de fato, eu acho que está em boas mãos, porque se pecou no planejamento esse ano, deu um pouquinho de sorte, trouxe um técnico muito bom, que casou muito bem com o time, não dá para negar isso. Não adianta falar, não, você está sendo anti, não é isso. O Flamengo mandou o Abel Braga embora esse ano e depois trouxe o Jorge Jesus, um estrangeiro, né, obviamente apostando muito alto, né, jogando a moeda para cima, para ver se ia dar cara ou coroa.
Então foi um lance de alto risco que acabou dando certo, mas tem que parabenizar o Flamengo, obviamente, porque traz um técnico de qualidade, qualificou muito o seu elenco, inflou demais esse elenco, um elenco ultra qualificado e está colhendo os frutos de, se não se planejado em termos de futebol, de comissão técnica, se planejou em termos de elenco. Vamos criar um elenco forte, um elenco com opções, como o Palmeiras tinha no ano passado. O Flamengo focou esse ano. Vamos trazer gente, vamos trazer mais. Já fizemos muito, já agitamos o mercado, mas vamos continuar. A gente precisa disso, a gente precisa a gente precisa ter alternativas, opções táticas, e foi isso que o Flamengo fez. E se pecou, mais uma vez, em termos de comissão técnica, foi muito bem sucedido nessa questão de do seu elenco, de contratar jogadores de alta qualidade, né? Diferentemente do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras trouxe muitos jogadores que hoje já nem estão mais nesse elenco. Destaco aí alguns, por exemplo, se eu não me engano, Felipe Pires já nem está no Palmeiras. O Guerra não foi contratação desse ano, mas é um cara que veio, né, não se firmou, hoje está no Bahia, se eu não me engano, também. Então o Palmeiras, ao longo dos últimos anos, trouxe muitos jogadores e muitos deles foram emprestados ou já foram, a maioria deles emprestados, né, porque o Palmeiras não vem, ele vai emprestando para outros clubes, né, parece que fizeram uma piadinha aí no começo do ano, falando que o Palmeiras contrata para tirar dos rivais, e parece que realmente é isso. Ah, vou contratar só para os rivais não contratarem, porque eu mesmo não vou usar. Eu vou emprestar os caras depois. Então, diferentemente do Palmeiras, o Flamengo fez grandes contratações e estão usando esses jogadores. Esses jogadores hoje são protagonistas, né? Então, fica aí o destaque da diferença, né, do planejamento bem sucedido em termos de contratar jogadores chaves para que esse elenco se qualificasse da forma que está hoje. Então fica aí o destaque positivo e mais uma vez, se for campeão, que me parece que vai ser, com todos os méritos, né? Fica aí a expectativa de se comprovar, obviamente, que o planejamento aí de todo investimento, pelo menos, todo investimento valeu a pena. E isso é legal. Eu já falei mais de uma vez aqui, vou só puxar um parênteses, mas já falei mais de uma vez aqui. Tem gente que não gosta disso, né? Tem gente que torce contra, né? Torce contra o Flamengo, torce contra o Palmeiras. Aí o São Paulo anunciou Pato, Daniel Alves, tem gente que torce contra o São Paulo, porque é, ah, é legal, eu acho engraçado quando os caras gastam um monte de dinheiro e não ganham nada, né? Mas isso é ruim para o futebol, tá? É ruim, porque eu já falei mais de uma vez aqui, fica todo mundo, peço perdão na palavra, fica todo mundo pagando pau pro futebol europeu e depois reclama que o Brasil não é mais campeão, o futebol brasileiro não é relevante, o futebol brasileiro é uma piada, tem gente que fala isso também. O melhor futebol está na Europa. Aí fica falando esse monte de coisa, mas quando aparecem iniciativas como essas, como o Flamengo, como o Palmeiras, São Paulo, né, as pessoas torcem contra, né? É uma boa oportunidade. O que esses clubes estão fazendo, eles estão tentando bater de frente, pelo menos em parte, com o futebol europeu. Porque, por exemplo, o Felipe Luiz é um jogador que tem qualidade para estar na Europa. O Rafinha, a mesma coisa. O Daniel Alves, que está no São Paulo, também. Então, essa cara, esse anti aí, vamos dizer assim, essa torcida contra, eu acho que é maléfica para o futebol. A gente precisa parar de, obviamente, né, não estou aqui criticando as torcidas rivais, tá? O clubismo faz parte. Eu acho que quando perde, faz piada, isso faz parte. Mas tem gente que torce contra mesmo na maldade, né? Na maldade. Tomara que dê errado mesmo, esse monte de dinheiro jogado no lixo. Aí vai lá depois assistir a Champions League, fica ali, por que que isso não acontece no Brasil? Por que que o futebol brasileiro está quebrado, está falido? Porque quando acontecem essas coisas, as pessoas torcem contra, né? Por isso que, infelizmente, claro que tem toda a questão financeira, né? O poderio econômico europeu é muito maior, o euro vale muito mais, mas o futebol tem condições sim, não de brigar de igual para igual, mas de pelo menos se assemelhar.
O Flamengo hoje tem um elenco que pode sim jogar de igual para igual, não talvez, né, como disseram o Juan Fran, por exemplo, falou, né? Contra Barcelona, contra o Real Madrid é muito complicado. São times que são muito fortes e com uma tradição muito grande. Mas pegar e colocar o Flamengo no campeonato europeu é um time que consegue ali brigar no top 5, top 4 tranquilamente. E tem muita qualidade, contratou muito bem. Então é isso que eu estou falando. Se acontecem essas coisas, eu acho que a gente tem que valorizar. Tudo bem, tem a questão da rivalidade das torcidas, tem o clubismo legal, tira sarro, beleza, eu acho que isso faz parte. Isso é legal do esporte. Mas você torcer contra por torcer, para dar errado, né, na maldade, eu acho que isso é maléfico, tá? Isso é prejudicial, porque tudo isso que está acontecendo é um ótimo exemplo que fica para outros clubes, né? Que outros clubes vão olhar, pô, tá acontecendo uma coisa muito legal, como é que a gente pode tentar fazer parecido? Como é que a gente pode tentar é, é, pelo menos se assemelhar ao que esses caras estão fazendo? Porque não é só questão de contratação. A estrutura do CT de treinamentos dos caras é invejável, né? Você vai no Flamengo, no Palmeiras, a estrutura que os caras têm é impressionante, é uma coisa invejável, é uma coisa de nível europeu. O Palmeiras, por exemplo, eu destaco, todo jogador que chega como contratação do Palmeiras fala, cara, a estrutura que se tem aqui não perde absolutamente nada a nenhum clube do futebol europeu, nenhum clube top do futebol europeu. Então eu acho que é isso que é importante. Não é só questão de ter dinheiro. Se não tem dinheiro para contratar jogadores, cara, invista em outras coisas, né? Vai investindo nos bastidores, qualidade do campo, né? Centro de excelência, academia, porque tudo isso são fatores que ajudam o rendimento dos jogadores dentro de campo e não precisa ter um time de estrelas, um time galáctico para ser campeão. O Atlético Paranaense está aí para mostrar isso, né? Se não tem dinheiro para investir, como tem esses clubes do topo da tabela, eles têm o quê? Planejamento. Eles têm estrutura, mas acima de tudo planejamento. É um time que tem que espalhar, tem que ser espelhado e tem que ser visto com bons olhos por todos os clubes brasileiros, porque eles mostram que é possível bater de frente sim com os grandes, sem ter mares de dinheiro, sem ter uma torcida com o número que tem, com a massa que tem a torcida do Flamengo, por exemplo, a gente tem um, um estádio belíssimo, a gente tem uma estrutura fantástica, a gente aposta aí em um planejamento de longo prazo com um técnico. Então, ó, tudo é possível. Tá aí o resultado, estão colhendo os frutos do, daquilo que eles plantaram, literalmente. Só plantaram coisas boas e vem colhendo coisas boas. E fica aí de exemplo, né? Para quem acha que não dá, não dá para disputar com o Flamengo, porque os caras têm muito dinheiro, porque os caras isso que aquilo, não tem como. Tem como sim, dá para fazer. Só precisa ter planejamento e planejamento é uma coisa que não existe. Essa palavra no futebol brasileiro, ela não existe. É, é, ela só existe aí no campo da teoria, só existe no dicionário, né? É a palavra que só está no dicionário, porque ninguém aplica de fato, né, isso, né? Ninguém corre o risco de, pô, o ano tá ruim, mas tudo bem, a gente está planejando isso, ó, para dar resultado no ano que vem, daqui a 2 anos, ninguém pensa isso. Isso é uma coisa difícil, o futebol é muito dinâmico, a torcida fica na bronca, então os caras têm que mudar rápido, né? Uma coisa que é um costume que, por exemplo, é muito comum em alguns países da Europa, de não está dando resultado, insiste no treinador, o cara fica 2, 3 anos, né? Treinador aí, pegar aí exemplos recentes, não muito recentes, mas cara, treinadores que ficaram muito tempos, mas que ganharam títulos, ficaram um tempo sem ganhar títulos também. É o caso do Manchester United. Teve aí o Arsenal também, eu esqueci o nome dos dois treinadores. Mas, cara, treinadores que ficaram à frente desses clubes por muito tempo. Mas muito tempo mesmo. E eu tô falando, não foi só. Eles não ganhavam títulos todo ano. Passaram por momentos difíceis também, momentos de baixa. E o clube continuando apostando um planejamento de longo prazo, cara. O cara já foi campeão. Se não está dando certo agora, nós vamos tentar arrumar de alguma forma.
trazer peças de reposição, revelações, enfim, porque esse técnico tem qualidade, a gente sabe da capacidade dele. Mas no futebol brasileiro não é assim, né? A gente tem o atual campeão, um técnico muito bom, estava ali, foi o campeão brasileiro, quase um ano de invencibilidade, passa por uma fase ruim, e o que que acontece? Os caras abrem mão do técnico, manda, demite o cara, porque os resultados não estão vindo. Não existe essa ideia de longo prazo, infelizmente. Então fica aí outro ponto que, para quem acha que dinheiro é tudo, dinheiro não é tudo. Se planejar é a solução para quem não tem dinheiro, porque é difícil você ter o orçamento que tem o Flamengo, né? O Flamengo ganha dinheiro vendendo jogadores, grandes jogadores, mas vai ver a renda do Flamengo em todos os jogos. Casa cheia todos os jogos. O que o Flamengo ganha de receita, né, nos jogos, né, com estádio, com venda de ingresso, é um absurdo. Não existe time que equipara. Ah, mas aí a torcida faz. Cara, mas né, é um time que tem uma grande torcida, mas não foi sempre assim. Né? Tem outros clubes do Brasil que tem grandes torcidas no alto estádio todo jogo. Por exemplo, o Corinthians. Então não tem essa desculpa. É a torcida que comprou a ideia que vai lá e que o clube está ganhando muito dinheiro com isso. E por isso é tão rico. O Palmeiras tem uma patrocinadora que é declaradamente palmeirense e queria ajudar o clube. Foi lá e injetou uma grana massiva no clube. Aí vai ver, aí você vê um monte de gente reclamando, e eu vi isso, né, quando a Crefisa começou a patrocinar o Palmeiras. Timinho da Crefisa, que não sei o quê. Aí você pega e fala, pô, cadê o empresário santista que investe no Santos? Cadê o empresário são paulino que investe no São Paulo? Cadê o empresário corintiano que investe no Corinthians? Então, fica só reclamando, mas, cara, você vê um monte de gente milionária, alguns até bilionários, que torcem para esses clubes e não põe uma gota de dinheiro, né, para patrocinar o clube do coração. E aí você vê o caso do Palmeiras, a mulher vai lá, coloca uma grana e todo mundo fez piada, né? É isso que eu acho engraçado. Pô, você vai criticar os caras? Cadê os milionários aí dos torcedores do seu clube? Por que que eles não dão uma grana? Por que que eles não patrocinam? Por que que eles também não tentam ajudar de alguma forma? A Crefisa é um caso de sucesso. Funcionou, continua investindo muita grana e a perspectiva é que continue investindo ainda mais, né? Porque eles souberam explorar, em termos financeiros, essa parceria. Né? Eles não estão só dando dinheiro, eles estão ganhando dinheiro com isso sim. Ninguém dá dinheiro de graça. Agora você precisa entender, né, que como fazer isso funcionar, porque as pessoas acham que é só dar dinheiro, é só prejuízo. Aí eu não vou dar dinheiro. Eu não vou dar dinheiro para dirigente, eu não vou ficar dando dinheiro para o clube. O meu dinheiro é o meu dinheiro, eu vou só fazer meu papel de torcedor. Né? Você precisa saber investir. E no caso da Crefisa que eu estou destacando, souberam investir com muita eficiência e, cara, perspectiva de continuar investindo e de continuar sendo um clube muito forte, financeiramente falando, justamente por conta desse patrocínio que é uma marca registrada já, um case aí de sucesso no nosso país. Então, para quem é anti, para quem critica, cara, torce pro seu clube, legal, zoa quando perder, tem que zoar mesmo, mas, cara, não torce contra. Eu acho que isso é um movimento que tem que ser expandido e que tem que ser espelhado, porque é a única forma do futebol brasileiro tentar bater de frente, pelo menos no mínimo, assim. Não precisa ser bater de frente com o Real Madrid, não precisa bater de frente com o Barcelona, com o Liverpool, porque não dá. É muita grana que esses clubes têm. Mas dá para bater de frente com outros clubes, né? Hoje esses times tops do Brasil têm condições sim de fazer uma partida de igual para igual, mesmo que fosse contra o Real Madrid, por exemplo, mesmo que fosse contra o Liverpool, o atual campeão da Champions. Esses clubes têm condições sim, né? Não dá para bater de frente em termos de contratação, de valor de elenco, mas em termos de futebol, eu acho que é possível, né? Qualifica o elenco, acredita no planejamento, tem uma estrutura fantástica. Por que não, né? Por que não? Não dá para fazer o que os caras fazem, mas dá para chegar perto, dá para tentar. E isso que eles estão fazendo, eu acho que é algo que tem que ser é, é,
elogiado de uma certa forma, e a gente fica obviamente na torcida de que isso consiga ser espalhado para outros clubes, porque quem ganha com isso é o futebol brasileiro. Porque senão, e eu já falei isso mais de uma vez aqui, vai ficar mais outra década, uma, duas, 3 décadas de gente reclamando. Ah, futebol europeu é melhor, vou assistir a Champions League mesmo. Fica aí pagando pau, desculpa a palavra mais uma vez, fica puxando o saco de Champions League e reclama que o futebol sul-americano é uma porcaria. Por quê? Porque os caras acham legal, fica todo mundo assistindo o campeonato europeu e quando tentam fazer alguma coisa diferente no Brasil, as pessoas criticam, as pessoas tiram sarro, as pessoas torcem contra. Não é a primeira vez que isso aconteceu. Eu não sei se o torcedor corintiano principalmente vai se lembrar, mas o Corinthians tentou fazer isso naquela época que veio o Tevez. O Tevez até hoje, em termos de cifra, correção monetária aí da inflação, o Tevez é a maior contratação do futebol brasileiro até hoje. Né? Naquela época, o Corinthians tentou fazer algo fora de série, tentou colocar o Corinthians em nível europeu, de fato. Então, foi um período que muita gente criticou, torceu contra, ah, vai dar errado, que não sei o quê. Obviamente que teve todos os problemas financeiros ali, teve interesses por trás disso, desvio de dinheiro, né? Enfim, teve tudo isso. Mas foi uma iniciativa muito boa e que ficou no passado e que não teve, infelizmente, não teve sequência, né? E fica aí a lamentação, porque se era uma coisa, óbvio, mais uma vez eu vou destacar, teve muita coisa errada por trás dos panos. Eu não tô aqui só elogiando. Eu acho que isso tem que ser coibido, né? Ah, eu torço contra porque sempre tem gente ganhando dinheiro com isso. Tudo bem, aí nesse ponto não tem nem como contestar. Mas o futebol está ganhando com isso. E se for bem gerido, como aparentemente está sendo neste momento, acho que a perspectiva é muito boa e a gente tem que tirar o chapéu, a gente tem que elogiar e tem que enaltecer esses trabalhos, tá? Então vou ficando por aqui, me estendi demais nessa discussão. Vamos acompanhar a rodada do final de semana. Desejo a todos aí um ótimo sábado, um ótimo domingo. Segunda-feira a gente está de volta para falar dessa rodada, beleza? Valeu, galera, um forte abraço e até semana que vem.